Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus esteja com todos neste abençoado dia que o Senhor Deus fez para nós, para que o nome dele seja adorado e glorificado. Meus irmãos, com tristeza no coração, eu venho trazer nesta manhã uma palavra da parte do Senhor. É uma palavra que nos faz repensar o tempo que nós estamos vivendo e o que está acontecendo com o Evangelho da cruz, com o Evangelho que nós recebemos da parte do Senhor. O que estão fazendo com o Evangelho, o que estão fazendo com a herança de Deus, o que estão fazendo com o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Meus irmãos, é com muita tristeza que nós olhamos para o quadro, para o Evangelho de uma maneira geral na nossa nação. E neste tempo, meus irmãos, tudo, na verdade, está sendo alinhado para que o verdadeiro, genuíno Evangelho, ele saia de cena. Que aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, através do madeiro, deixe de existir. Bíblias sendo reescritas. Meus irmãos, é impressionante. É impressionante. Bíblias que nós tínhamos até há algum tempo. Um conceito maravilhoso da fidelidade. Agora, versículos que falam de pecado, versículos que falam a respeito de condenação, estão saindo destas Bíblias. A Bíblia que você tem hoje na sua casa, daqui a um tempo você não a terá mais. Guarde a Bíblia que você tem, leia esta Bíblia com versões mais antigas. Por quê? Porque são fiéis àquilo que se tem mais próximo das traduções originais. Porque falam de repreensão, falam de pecado, falam de condenação. As Bíblias modernas, muitos versículos estão saindo. Então, meus irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meus irmãos, nós precisamos entender o quadro geral. A pavimentação para a vinda do anticristo já está feita. Tudo está pronto para o anticristo assumir. Então nós precisamos agora, meus amados irmãos, mergulhar na palavra de Deus, mergulhar no mais profundo na oração, na entrega, no relacionamento com Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele dia ele virá de repente, aquele dia ele virá e será uma surpresa muito grande, mas há um povo nesta hora que precisa ouvir a palavra, precisa entender a palavra, precisa praticar a palavra, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Eu e você, meu amado irmão, nós não podemos ser apanhados de surpresa. Nós precisamos estar prontos para aquele dia. Meus irmãos, eu tenho falado no dia de ontem, particularmente, nós falamos a respeito da mornidão. Meus irmãos, quando nós olhamos para o quadro da igreja de Laodiceia, que é a igreja que eu entendo que representa exatamente a situação do Evangelho hoje, a palavra de Deus vai dizer ali que o Senhor lhe vomita o morno. Então, meus irmãos, isso pega eu e você, nos deixa numa situação constrangedora diante do Senhor, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos bem. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu me envolvo nos departamentos da igreja. Mas a questão é, meus irmãos, não é a aparência, porque a igreja de Laodiceia, ela tinha aparência, ela tinha uma estrutura. Mas é como o Espírito ele nos vê, como o Senhor nos vê. Porque eu posso, meus irmãos, fazer uma leitura de mim mesmo. Eu achar que estou muito bem.
As pessoas podem olhar para a minha vida e dizer: olha, o irmão lá está muito bem. Por quê? Porque ele está sempre na igreja, ele ora, ele canta bem, ele prega bem. Mas como o Espírito Santo me vê? Irmãos, o que importa é como o Senhor nos vê, não é como os outros olham para nós. Como o Senhor, Ele olha para a minha vida, como Deus me vê. Qual é, meu querido irmão, como o Espírito Santo Ele olha para a tua vida e qual é a análise do Espírito Santo na tua vida e na minha vida? Será que de fato nós estamos bem? Será que de fato nós estamos bem? E a igreja de Laodiceia, meus irmãos, ela é uma igreja terrível, porque apesar de toda a estrutura que ela tem, mas quando nós olhamos, lendo o texto, nós vamos encontrar que o Senhor Jesus está para o lado de fora da porta. Jesus não está dentro da igreja. Você já percebeu isso? Onde está Jesus nessa igreja? A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. É Jesus tentando entrar nesta igreja, e a igreja mantém a porta fechada. Por quê? Porque ela vive uma aparência, ela não precisa de Jesus. A igreja desta hora, o evangelho desta hora, está assim: Jesus para o lado de fora. Não querem Jesus, porque se Jesus entra, Jesus vai fazer a mesma coisa que ele fez com os cambistas. Vai pegar um chicote e vai limpar a igreja. Mas a estrutura hoje das igrejas não querem Jesus. O governo hoje, meus irmãos, não é de Jesus. Venderam Jesus, venderam o governo, entregaram o governo da igreja que sempre era do Senhor. Senhor Jesus, ele diz: sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. Mas venderam ela a preço de ocasião. Os altares estão prostituídos. Jesus foi vendido, meus irmãos. Nos nossos dias, Jesus foi vendido. Irmãos, o santo e o profano estão andando juntos. Mas não é santo e profano. Tudo é profano, tudo é sujo. Esse é o quadro hoje, meus irmãos. E eu quero trazer aqui, irmãos, vamos analisar a respeito desse tempo, porque nós vamos falar aqui sobre santo e profano. Estamos falando a respeito disso, sobre santo e profano. Santo e profano estão de mãos dadas nas igrejas, caminhando com louvor para a condenação para o inferno. Meus irmãos, nós precisamos resgatar. Eu estou falando aqui, meus irmãos, não é de placas, amém? Quando eu falo o termo igreja, não estou falando de placas, eu estou falando do conjunto de uma maneira geral. É o sistema religioso dessa hora. Meus irmãos, hoje você faz culto de oração. Quantas pessoas vêm? Você faz culto de ensino bíblico. Quantas pessoas vêm? Aí você faz um evento gospel. E diga-se de passagem, meus amados irmãos, os eventos gospel, eles têm uma tradução muito terrível. Por quê? Porque está colocando o santo e o profano juntos. Desde quando, meus amados irmãos, um evento gospel, onde você coloca 1.000, 2.000, 3.000 pessoas para pular, trazendo um monte de coisas, trazendo pessoas que ministram louvor, que tem uma vida terrível diante do Senhor, não tem testemunho, não vivem com retidão na presença do Senhor, cantam coisas profanas. Desde quando a ação do Espírito Santo nisso? Não consigo enxergar. À luz da Bíblia, meus irmãos, eu não consigo enxergar. Eu não consigo verificar que isso é uma ação do Espírito Santo. Pastor, mas eu estava ali, eu senti um arrepio. Meu querido irmão, Espírito Santo não é arrepio. Espírito Santo é morada.
é habitação, não é arrepio. Mas esse é o quadro. Irmãos, esse é o terrível quadro desta hora. E nós precisamos agora estar atentos para que nós não venhamos a estar indo por este mesmo caminho. As igrejas, meus irmãos, alargaram a porta que sempre foi estreita. A porta sempre foi estreita, é uma necessidade de nós nos moldarmos à porta. Porém, o que fizeram? Alargaram a porta para que todos agora possam entrar livremente e andar por esta porta livremente, só que ela sempre foi estreita. Uma porta estreita, meus irmãos, eu preciso me moldar à largura da porta. Eu preciso deixar bagagens para trás, tantas coisas para trás e mudar. Porém a frase hoje é: vem como você está e permanece assim. Não, meus irmãos, não. Você vem sim como você está. Porém, quando você tem um encontro com o Senhor, quando Jesus chama, você deixa coisas para trás. Vejam só, meus queridos irmãos, nós temos uma passagem muito gloriosa de um cego. A palavra do Senhor diz que ele estava à beira do caminho. Ele era cego, estava à beira do caminho. Quando Jesus chama, a palavra do Senhor diz que ele lança a capa, ele deixou a capa para trás. A capa da imundícia, do pecado, da sujeira. Ele deixa para trás aquela capa. Mas muitos hoje querem levar junto a capa. Querem ir até Jesus, mas com a capa. Não. Esse não é o evangelho. Evangelho, meus irmãos, evangelho é renúncia. Evangelho é deixar coisas para trás. Evangelho é você mergulhar agora numa nova forma de vida. A palavra do Senhor em Romanos, ela é muito clara: não vos amoldeis a este mundo, não tome a forma do mundo, mas experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é nós deixarmos coisas para trás. Mas o que estão fazendo com o evangelho, meus irmãos? Talvez você está hoje vivendo, talvez você está num conflito também. Meu querido irmão, tome posição pela santidade. Tome posição pela santidade. Irmãos, muitos cultos que nós olhamos e nós verificamos, tem coisas muito estranhas acontecendo. Meus irmãos, existem cultos onde você pega esse culto e você pega um outro tipo de culto, que é um culto para entidades, e nós verificamos que é exatamente a estrutura é a mesma. Pessoas que começam e vão rodando no meio da igreja. Ei, meus irmãos, isso não é do Senhor. Nós precisamos discernir. Ah, pastor, mas tem placa, tem um pastor. Eu fiquei, meus amados irmãos, muito triste com o que eu vi agora. Pastor orando para abertura de escola de samba. Pastor dizendo que não tem problema nenhum você realizar oferendas a uma outra entidade. E estava vestido a caráter. É o santo e o profano, meus irmãos, andando juntos. Mas eu digo para você, não existe como andar juntos o santo e o profano diante de Deus. Vejam só, queridos, vejam só o que a palavra do Senhor diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor dizendo. Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11 diz assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Vejam, meus queridos irmãos, que esta passagem está quase no final da Bíblia, como se fosse um resumo, uma palavra final de Deus. Uma palavra final, uma exortação final, um conselho final de Deus. Quem é injusto, continue na injustiça.
Vejam só, meus amados irmãos, que aqui o Senhor não faz mais um convite, como que dizendo: meu filho, largue o pecado, meu filho, largue, abandone a injustiça, meu filho, volte-se para mim. Não. O conselho de Deus é agora, é o Senhor trazendo o seguinte: depois que você leu a palavra do Senhor, que você já entendeu, então quase no final da Bíblia, ela vai dizer: quem é injusto, continue na injustiça. Meu querido irmão, você quer andar na lama? Eu digo para você, à luz da Bíblia, que a Bíblia está dizendo: continue na lama. Mergulhe de vez na lama. Pastor, eu estou só com o pé. Vai totalmente para a lama, meu irmão. Mergulhe de vez no pecado. Não só um pouco, mergulhe de vez, vá de uma vez para o pecado. A palavra diz mais: quem é mundano, continue na impureza. Meu querido irmão, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você aqui: você quer andar de mãos dadas com a sujeira, com a impureza? Vá de uma vez. Mas a palavra também diz, e aqui eu espero, meu querido irmão, que você tome esta decisão diante do Senhor: mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Meus irmãos, o Senhor não negocia os seus princípios. Deus não negocia os seus princípios. A palavra do Senhor diz: quem é santo, continue a buscar a santificação. Porque em Hebreus, a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade eu e você não vamos ver o Senhor. O tempo agora é de nós mergulharmos na santidade, de nós voltarmos à vida, à santidade. Vejam, queridos irmãos, em Lucas 18 a Bíblia vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, vai ter fé. Por quê? Porque, meus irmãos, o profano está dentro da igreja. Pastor, que problema tem ir lá? Eu vou evangelizar no carnaval. Meu querido irmão, você vai evangelizar para o diabo no carnaval? Então vá. A palavra diz: quem é injusto, continue na injustiça. Irmão, isso é uma desculpa para você e para a imundícia, para o pecado. Isso é meu querido irmão, não se engane, meu amado irmão, sonda o teu coração, é isso que você quer. Você quer andar de uma forma legítima aos olhos humanos, você quer andar na podridão, você não quer o Senhor, você não quer pureza, você não quer santidade, você quer imundícia. Então vá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na prática da impureza. A Bíblia está dizendo. Mas se você quer o Senhor, meu querido irmão, se você quer Deus, continue na santidade. Continue na prática da justiça. Busque o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. E quando isso estiver acontecendo, irmãos, o nosso tempo, o que a palavra do Senhor diz no versículo 12? Eis que venho sem demora, é o nosso tempo. Este versículo, irmãos, é para o nosso tempo. Quando João tem a revelação do Apocalipse, não se aplicava para aquele tempo, é agora. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Bem-vindo, meu amado irmão, para lavar as suas vestes sujas e imundas no sangue do Cordeiro. Bem-vindo. Bem-vindo. Talvez você tentou há tanto tempo limpar as tuas vestes pelas tuas forças e não conseguiu, e nem eu consegui também.
Mas bem-vindo, meu amado irmão, bem-aventurados ou felizes todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. O tempo agora é de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro, mesmo o sangue do Cordeiro, é o único agente reconhecido no céu para lavar as vestes. Só o sangue de Jesus pode nos lavar, só o sangue de Jesus pode nos purificar, só o sangue de Jesus pode conceder vida para nós. Só o sangue do Senhor Jesus tem este poder e autoridade para nos purificar. Vejam só, meus amados irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, a orientação era: peguem o sangue e coloquem nas vergas e nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo da morte passa em todo o Egito. O sangue foi reconhecido pelo anjo. Mas qual o sangue? O sangue do Cordeiro. Irmão, só o sangue do Senhor Jesus, ele é reconhecido diante do céu. O DNA do céu está conectado ao sangue de Jesus. Então somente o sangue de Jesus é reconhecido no céu, porque é o mesmo DNA. Então, meus irmãos, nós precisamos agora mergulhar as nossas vestes neste sangue. Isso aqui, meus irmãos, fala de vida espiritual na presença do Senhor. Isso aqui fala de mudança, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. É uma nova estrutura agora diante do Senhor, não mais a vida antiga profana. Mas hoje estão dizendo: pastor, não tem problema, está tudo bem. Não, meu irmão, está bem não. Não está bem, nada está bem. Não se contente, meu amado irmão, com esse evangelho. Não se contente com esse evangelho. Nós precisamos separar a nossa vida para Deus. Precisamos separar a nossa vida para Deus. E a palavra do Senhor vai mais longe, vai dizer assim: bem-aventurados todos os que lavam suas vestes, suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim, vejam só o que diz a Bíblia, e assim ganham o direito à árvore da vida. Então, meus irmãos, vejam só, segundo a palavra do Senhor aqui, o direito à árvore da vida nos é dado somente quando as nossas vestes elas são limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Somente desta forma. E pode adentrar na cidade através de seus portais. Irmãos, não há outra maneira de nós entrarmos por esta porta celestial sem ser pelo sangue do Cordeiro. Não há outra maneira, somente pelo sangue. Somente pelo sangue de Jesus. No entanto, diz a palavra do Senhor, ficam fora os cães. Cães são aqueles chamados aqueles que adulteram a palavra de Deus. Os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A palavra do Senhor diz: vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Meus irmãos, nós não podemos andar de acordo com aquilo que o mundo anda, e o mundo está dentro da igreja. Meus amados irmãos, você já percebeu o que acontece dentro da igreja? Dentro da igreja nós temos imoralidades, nós temos adultério dentro das igrejas, nós temos mentira dentro das igrejas, nós temos uma pessoa falando da outra. Meus irmãos, se tornou a coisa mais normal hoje, é um falar do outro. Só que não sabe, meus irmãos, como isso é terrível diante de Deus. Vejam só, meus amados irmãos, uma ex-primeira dama, salvo engano o nome dela é Eleanor ou Eleanor Roosevelt. Ela definiu muito bem o que é uma pessoa segundo o modo de falar.
Ela definiu, isso é atribuído a ela. Eu não sei dizer, meus irmãos, se isso realmente foi ela, mas é atribuída a ela. Ela diz assim, que uma mente brilhante, ela vai falar de projetos. E trazendo isso para os nossos dias, para quem está na igreja, uma mente brilhante vai falar de Deus, dos projetos de Deus, das coisas celestiais. Uma mente mediana vai falar a respeito de coisas, mas ela também vai trazer que uma mente de baixo padrão, uma pessoa com uma mentalidade baixa ou baixo padrão, vai falar de pessoas. Ou seja, uma pessoa espiritualmente fraca, uma pessoa espiritualmente baixa, vai falar de pessoas. É exatamente isso que acontece no nosso tempo. Você conhece a pessoa pelo modo de falar. O que aquela pessoa fala? Pastor, ela só fala da vida dos outros. É uma pessoa que não tem vida espiritual com Deus. E a própria palavra orienta, saia dela, afaste-se dela. É só nós olharmos o que diz Timóteo. Timóteo vai falar muito bem, retratar muito bem a característica das pessoas no tempo do fim. Então, meus irmãos, nós precisamos nesta hora estar olhando para as situações que estão acontecendo e tomar decisões em prol do reino. Não estou dizendo, meu amado irmão, para você sair da igreja que você está, não é isso. Porque não existe igreja perfeita. Você não vai encontrar igreja perfeita. A única igreja perfeita é aquela que vai entrar no céu naquele dia. E serão irmãos de todas as denominações. Você vai encontrar ali irmãos da Batista, irmãos da Assembleia de Deus. Você vai encontrar irmãos da Presbiteriana, da Luterana, não importa. A igreja perfeita, ela vai subir ao céu. E não é placa. São irmãos, é o corpo de Cristo verdadeiro, santificado, remido pelo sangue de Jesus. Mas aqui na terra você não vai encontrar denominação perfeita. Você não vai encontrar pessoas perfeitas. Por quê? Porque as pessoas são falhas. Se você for na igreja que eu estou por causa da minha vida, você vai se decepcionar comigo porque eu sou terrivelmente falho. Eu tenho problemas, você tem problemas. Uma hora eu vou magoar o teu coração. Por quê? Porque eu sou falho, meu querido irmão. Mas Jesus não é. Vá por causa de Jesus. E tem uma coisa, meus amados irmãos, que me entristece muito. Quando as pessoas dizem assim, pastor, eu saí daquela igreja por causa do fulano. Meu querido irmão, se você vai ou deixa de ir na igreja por causa do fulano ou do ciclano, eu digo para você, Cristo nunca foi o centro da tua vida. O centro da tua vida são as pessoas. Porque quando Cristo é o centro, você não olha para pessoas. Mas se você tem problema com doutrina, aí sim. Se a doutrina que prego é antibíblica, fora da direção de Deus, aí sim, meu irmão, eu digo para você, então saia. Mas se o problema é pessoas, e você sai da igreja por causa de pessoas, Cristo até hoje ainda não é o centro da tua vida. Cristo ainda não é o centro. E isso nós precisamos entender. Quem é o centro? Irmãos, alguns versículos que eu quero ler para os amados irmãos que falam a respeito de santidade. Veja só o que a palavra do Senhor diz em Levítico 10:10. Vocês têm a obrigação de fazer separação entre o sano e o profano, entre o puro e o impuro. O Senhor dizendo, nós temos a obrigação. Meu querido irmão, nós somos reis e sacerdotes hoje com o rei. Está em Apocalipse, nós somos reis e sacerdotes. Então se você é rei, se você é sacerdote, e quem é sacerdote? Por que é sacerdote? O sacerdote ministrava onde? No tempo ali de Moisés, no tabernáculo. Haviam inúmeras regras
para que o sacerdote pudesse ministrar no templo daquele tempo. E hoje nós somos sacerdotes, porque nós somos o templo. Nós somos o próprio templo de habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, da maneira como o sacerdote ele ministrava no tabernáculo, e aplicar isso na nossa vida hoje. E uma das orientações era: vocês têm a obrigação de fazer separação entre o sano e o profano. Em nenhum momento, meus irmãos, a Bíblia ela nos orienta a nós andarmos de mãos dadas com o profano. A orientação de Deus sempre foi: façam separação, não andem juntos. Irmãos, existe uma passagem muito gloriosa, está em Levítico 10, quando, nos versículos anteriores, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tentaram andar de mãos dadas com o santo e o profano. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo neles, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, ou seja, um fogo profano, que Deus não autorizou, e o que eles não ordenaram, não foi ordenado a eles, não foi permitido a eles trazer fogo estranho. Hoje o que você mais vê, meus amados irmãos, é fogo estranho, é um fogo profano, e estão trazendo isso e tentando colocar no altar de Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, analisem algo comigo aqui. Se o Senhor fizesse hoje, no físico, com o que ele fez com Abiú e Nadab naquele tempo, quantos altares ficariam em pé? Volto a dizer, se o Senhor fizesse hoje exatamente com o que fez com Abiú e Nadab, quantos altares ou quantas pessoas ficariam em pé hoje? É para nós avaliarmos. Versículo 2: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Mas deixa eu dizer algo, meu amado irmão. Diante de Deus, diante do Senhor, isso está acontecendo hoje, amém? Isso está acontecendo hoje. Estão trazendo fogo estranho, um fogo que o Senhor não autorizou, e estão tentando empurrar isso para Deus, dizendo: Deus, aqui está a nossa oferta. Deus, eu quero oferecer a Ti um fogo estranho. Mas deixa eu dizer para você, meu amado irmão, a vida espiritual está assim exatamente. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, saiu fogo e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Existe uma morte acontecendo diante do altar de Deus. Ah, pastor, mas continuam cantando, continuam louvando, continuam fazendo tantas coisas, mas diante do Senhor já morreram diante do Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão calou-se. Santo e profano não andam juntos, mas as pessoas querem colocar o santo e o profano andando de mãos dadas nas igrejas. Santo e profano não pode andar junto. Abiú e Nadab, filhos do sumo sacerdote Arão, eles eram sacerdotes, eles conheciam exatamente todas as coisas.
Nos estudos, nas anotações rabínicas, disse que eles chegaram embriagados diante do Senhor. E o Senhor os consumiu. Porque, meus amados irmãos, não existe, meus amados irmãos, essa de nós levarmos a Deus qualquer coisa. Vamos continuar aqui, meus queridos. Ezequiel 22, 26 diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Irmãos, essa é a situação hoje. As pessoas não estão discernindo, os sacerdotes não estão discernindo, os pastores não estão discernindo a diferença entre o santo e o profano. A palavra do Senhor diz aqui, não fazem diferença. Nem discerne o imundo do limpo. Não há o discernimento, não estão discernindo o limpo do sujo. É tudo a mesma coisa. Vamos oferecer a Deus, vamos entregar para Deus, vamos levar para o altar de Deus. Aquele irmão, ele está em adultério, mas não tem problema. O dízimo dele é alto. Não vamos repreender. Irmãos, está assim o evangelho desta hora. Estão trazendo a imundície para o altar de Deus e estão dizendo, não tem problema, Deus é amor. Mas esquecem que Deus é juiz e justiça também. Esquecem que Deus é juiz e justiça. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão, a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro, entre o imundo e o limpo. Essa deve ser a nossa conduta, meus irmãos, de nós discernirmos entre o santo e o profano, entre o limpo e o sujo. Nós temos a obrigação. Pastor, se eu pregar arrependimento, se eu pregar contra o pecado, eu vou perder vidas. Pessoas vão sair da igreja. Meu amado irmão, deixa eu perguntar para você que é líder, você quer agradar a quem? A homens ou a Deus? Hoje as pessoas, os pastores, não querem pregar arrependimento ou pregar contra o pecado porque vão perder membros. A igreja vai diminuir em número de pessoas. Meu querido irmão, igreja nunca foi número. É só olhar na Bíblia. As pessoas se reuniam nas casas. Irmãos, nós precisamos pregar o genuíno e verdadeiro evangelho. E quando você prega o genuíno e verdadeiro evangelho, uma peneira passa pela igreja e com certeza as vidas vão sair. Por quê? Porque as pessoas querem estar dentro das igrejas, mas com o pé na lama, com o pé no pecado. Não querem viver a santidade, não querem entregar de fato a vida a Cristo. Entregar a vida a Cristo é renúncia. Entregar a vida a Cristo é deixar as coisas pecaminosas de lado. Nós precisamos escolher a quem nós queremos servir. Vejam só, meus amados irmãos, em Deuteronômio a palavra do Senhor diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. O que nós estamos escolhendo? Meus queridos irmãos, o que nós estamos escolhendo? O que nós estamos fazendo com o evangelho? Meu querido irmão, você como líder, eu como líder, o que nós estamos fazendo com o evangelho? Vamos deixar a podridão entrar e a podridão dominar? Meus queridos, eu ouvi uma parábola muito poderosa que o Senhor me lembra agora e eu preciso trazer para você.
Esta parábola diz o seguinte: que havia um homem dono de uma casa, e chegou o diabo, Satanás, e disse assim: eu quero comprar um prego da tua casa, eu quero comprar um único prego na tua sala. E aquele homem disse assim: mas apenas um prego? Sim, eu quero comprar apenas um único prego da tua casa, o restante da casa eu não quero, eu quero só um prego da tua casa. E aquele homem disse o seguinte: um prego, o que tem de mais? Apenas um prego, o que é um prego? O que um prego vai fazer? Eu tenho a casa toda, é apenas um prego. Vendeu o prego. Poucos dias depois vem Satanás com um pedaço de carniça, coisa podre, suja, imundo, e pendura naquele prego. O dono da casa diz: você não pode fazer isso. Satanás diz: o prego é meu, com o prego eu faço o que eu quero, o prego é meu, eu comprei o prego. E pendurou aquela carniça ali, aquela sujeira, aquela imundícia. Passadas algumas horas, o cheiro terrível tomou conta de toda a casa, ao ponto que as pessoas precisavam sair da casa, abandonar aquela casa, porque era insuportável ficar ali. Irmãos, porventura Satanás não está fazendo isso hoje? Porventura os pastores não estão entregando um prego para Satanás dentro das igrejas? É só um prego. O que tem de mais? É só um prego. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer a separação entre o santo e o profano. Mas o Evangelho hoje diz que o santo e o profano não tem problema se andar juntos. Eu vou levar a minha igreja para fazer um bloco de carnaval da minha igreja. O que tem? Eu vou evangelizar na avenida. Não tem problema, nós vamos fazer um culto junto com aquela entidade, não tem problema. Ei! Acorda, pastor! Acorda, líder! Igreja, acorda! Nós precisamos entender que Jesus está às portas. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, deixou Jesus para o lado de fora. Jesus está para o lado de fora das igrejas hoje. Jesus está para o lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo aqui, meus irmãos, muitas vezes até mesmo eu já usei, até para dizer para alguém, numa forma evangelística: olha, Jesus está para o lado de fora, o teu coração ele quer entrar. Mas no contexto da igreja, Jesus está para o lado de fora, não estão deixando Jesus dentro, tiraram Jesus. O Senhor está para o lado de fora. Mas a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque não querem deixar ele entrar. Porque quando ele entra, ele vai trazer a ceia, ele vai fazer uma limpa, ele vai limpar a igreja. Mas muitos pastores não querem que Jesus limpe a igreja, porque aí muitos vão sair. Esse é o quadro hoje, meus irmãos, do Evangelho. Essa é a situação. Essa é a situação. E o que nós estamos fazendo? Meus irmãos, hoje nós temos uma imoralidade muito grande no altar de Deus. Pastores, membros do grupo de louvor, líderes em adultério, e usam o altar de Deus como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem. Deus é amor, mas Ele é juízo e justiça também. As pessoas não estão se santificando mais, as pessoas não estão se guardando mais, mergulham em imoralidades sexuais, achando que tudo está bem. Está não, meu irmão.
É só você olhar na palavra do Senhor. Fora ficarão os que cometem imoralidades sexuais, diz a palavra do Senhor. Fora ficam. Precisamos entender que Deus, ele tem compromisso com a sua santidade. O que estão fazendo com o Evangelho? O santo e o profano estão andando juntos, com louvor para o inferno. Me perdoem aqui pelo termo. Mas naquele dia nós vamos entender, meus irmãos, que não existe santo e profano juntos. A própria palavra do Senhor que nós lemos aqui. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Diz a palavra do Senhor. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Queridos, que nós possamos guardar a nossa vida em santidade na presença do Senhor. Jesus está às portas. Mergulhe agora, meu amado irmão, no arrependimento. Eu também preciso mergulhar no arrependimento. Olhar para a miséria que está em mim, para o pecado que está em mim. Porque o pecado que está em mim, ele quer me tirar da presença do Senhor. O pecado que está em mim quer dizer, não tem problema. É só uma vez. Não. Nós precisamos ter atitude na presença do Senhor, um posicionamento na presença do Senhor, santificar a nossa vida. Porque naquele dia, meus amados irmãos, basta olhar Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Aquelas 5 virgens que não tinham óleo, elas estavam dentro da igreja, cultuando, louvando, orando, mas não tinham óleo. Por causa da falta do óleo, elas não entraram. Queridos, encha-se do Espírito Santo, abasteça a tua vida, a tua candeia, a tua botija com o óleo do Espírito Santo, para que naquele dia nós não venhamos ser achados em falta. Que o Senhor possa guardar a sua palavra no teu coração e no meu coração. Que nós possamos, meus irmãos, mergulhar no arrependimento. Que nós possamos voltar a nossa face diante do Deus Altíssimo, que é santo, que é santo. Que nós possamos odiar o pecado. Meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, hoje não se odeia mais o pecado. Mas, porém, a Bíblia, ela orienta a nós odiarmos o pecado, amarmos o próximo, amarmos até mesmo o inimigo, mas odiarmos a prática do pecado. Quando o pecado surgir à tua porta, odeie o pecado. Não alimente pensamentos impuros. Não caia nessa, meu amado irmão, de que está tudo bem. Santidade na presença do Senhor. Santo e profano não se misturam. Precisamos definir a nossa vida pelo céu, pela presença do Deus Altíssimo. Que Deus possa ter misericórdia de mim e de você. Que o seu Deus tenha misericórdia. Que a palavra do Senhor possa mexer nas nossas vidas. Que possamos nos santificar mais, buscar mais. Possamos colocar a boca no pó e clamar por misericórdia. Porque o dia está chegando. Em breve, em poucos dias, estaremos com o Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus.